Faculdade de Medicina do ABC, também conhecida como FMABC, é uma instituição de ensino superior localizada no município de Santo André, no estado de São Paulo. É mantida pela Fundação ABC, entidade civil sem fins lucrativos, instituídas pelos municípios de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, todos no estado de São Paulo. A instituição de ensino que motivou a origem da fundação do ABC em 1967, a Faculdade de Medicina do ABC, foi oficializada um ano depois, em 1968, e iniciou a primeira turma em Santo André em 1969. É considerada hoje uma das melhores escolas médicas e de ciências da saúde do país. Exemplo disso é a nota máxima 5, obtida em 2011 no ENADE, Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, nos cursos de Medicina e Ciências Farmacêuticas. A faculdade oferece programas que compreendem cursos de graduação e pós-graduação para diferentes segmentos dentro da área da saúde e, da mesma forma, para diferentes níveis profissionais. Para a graduação estão disponíveis os seguintes programas educacionais: Medicina, Ciências Farmacêuticas, Enfermagem, Fisioterapia, Gestão em Saúde Ambiental, Nutrição e Terapia Ocupacional. O sistema que é adotado para a seleção de alunos em seus cursos é a prova de vestibular tradicional, que acontece somente uma vez por ano. Questão número 1 da Faculdade de Medicina do ABC, 2015. Um circuito constituído de uma espira quadrada, fixa e de lados iguais a 8 centímetros. Então está aqui a espira quadrada. Cada lado deste tem 8 centímetros. Ela é atravessada por linhas de indução magnética, conforme indicada na figura. Então está aqui a espira, essa é a espira, as linhas de indução magnética B aqui, tá vendo? Ó, estão atravessando a espira nessa direção e nesse sentido. O vetor campo magnético B, que é esse daqui, são infinitos, está aqui dentro, tem direção constante, então pode ver, todos eles são retas paralelas, não muda a direção. E inicialmente apresenta intensidade de 0,6 Tesla. Então, inicialmente, a intensidade de cada um desses infinitos vetores campo magnético tem 0,6 Tesla. Durante um intervalo de tempo de 2 segundos, a intensidade do campo magnético, que era de 0,6 Tesla, foi diminuída para 0,2 Tesla. Assim, podemos afirmar que a força eletromotriz induzida média, nesse intervalo de tempo de 2 segundos, corresponde em, cuidado aqui, milivolt, MV, aproximadamente a, e aqui estão as alternativas. Resolução. Primeiro, eu vou passar para vocês uma breve teoria do fluxo magnético que foi tirada do fisicaevestibular.com.br. Então, fluxo magnético. Considere uma espira circular, ou quadrada ou retangular, tanto faz, no nosso caso é quadrado, de área S, no interior de um campo magnético uniforme de intensidade, tá? De indução B. Considere N, olha aqui, esse é o N aqui, ó. Veja bem aquilo, eu estou te mostrando, ó. Considere N o vetor normal ao plano que contém a espira. Então, eu coloquei aqui achurado, tá vendo? Esse é o plano que está a espira. E esse N, ele é perpendicular, forma um ângulo de 90 graus com o plano em que está a espira.
E alfa é o ângulo que o vetor indução magnética B forma com N, tá vendo? Ó, o N aqui e o B aqui, ó. Então, em cada um dos infinitos pontos que o B está atravessando a espira, porque a direção é constante, o ângulo entre o B e a normal é alfa. Agora vamos na definição. Define-se fluxo magnético, pela letra φ, como sendo o produto entre o vetor indução magnética B, a área S da espira, no nosso caso quadrada, e o cosseno do ângulo alfa, formado entre B e N, que é esse ângulo aqui, ó. Ou seja, está aqui a expressão matemática. Fluxo é B vezes S vezes cosseno de alfa, e aqui estão as informações. Fluxo, esse φ representa o fluxo magnético no sistema internacional, ele é medido em Weber WB. B é o vetor indução magnética, vetor campo magnético, no sistema internacional medido em Tesla. T. S é a área da espira, no sistema internacional medida em metros, e alfa é o ângulo entre B e N. Agora vamos de novo a outra informação que você vai precisar. Força eletromotriz induzida. Definição. O módulo da força eletromotriz induzida no circuito é igual à razão entre a variação do fluxo magnético nesse circuito, pelo intervalo do tempo em que essa variação ocorre. Aqui ele colocou a razão entre a variação do fluxo magnético induzido é o módulo do fluxo da variação do fluxo magnético induzido. Está aqui a expressão matemática. O E, que é a força eletromotriz induzida na espira, é delta φ, tá vendo? Está em módulo, eu coloquei entre barras, dividido pelo tempo em que essa variação acima ocorreu. De novo, explicando. O E corresponde à força eletromotriz induzida, medida em volt, V no sistema internacional. Módulo de delta φ é módulo da variação do fluxo magnético. Se o fluxo magnético é medido em Weber, claro que a variação do fluxo magnético também será em Weber no sistema internacional. E delta T é o intervalo de tempo, que no sistema internacional é medido em segundos S. Agora vamos ao exercício. Cálculo do fluxo magnético inicial, que eu chamei de φI. Vamos achar a área da espira. A área da espira é L ao quadrado, que é uma espira quadrada, né? Cada lado tem 0,08, que elevado ao quadrado é 8 vezes 10 a menos 2 ao quadrado. Você quadra 8, que vai dar 64, e quadra 10 a menos 2 ao quadrado, que vai dar 10 a menos 4 metro quadrado. Então, esse é o valor da área da espira. O campo magnético inicial foi fornecido no enunciado, ele é 0,6 Tesla, 6 vezes 10 a menos 1 Tesla. Cosseno do θ, que na nossa definição lá em cima era o alfa, tanto faz, é 0,8, que é 8 vezes 10 a menos 1. Então, jogando na expressão do fluxo magnético, que foi visto lá anteriormente, então, o fluxo magnético inicial vale o campo magnético inicial, que é o 0,6 Tesla, que é o 6 vezes 10 a menos 1, vezes a área da espira, que é 64 vezes 10 a menos 4, e vezes o cosseno do ângulo entre o N e o B, que é 8 vezes 10 a menos 1. Aí eu fiz esses cálculos, achei que o fluxo magnético inicial vale 3.072 vezes 10 elevado a menos 6 Weber. Agora vamos calcular o fluxo magnético final. Então, fluxo magnético final é pedido, a área da espira continua sendo 64 vezes 10 a menos 4 metro quadrado, que é a mesma espira. E o campo, a intensidade do campo magnético final, que era 0,6, passou para 0,2, então ela é 2 vezes 10 a menos 1 Tesla, e é claro que o cosseno do ângulo continua sendo o mesmo, que é 8 vezes 10 a menos 1, e é o mesmo porque ele disse que a direção do campo em todo esse intervalo de tempo é constante. Fluxo magnético final
é o campo magnético final, vezes a área da espira, vezes o cosseno do ângulo. 2 vezes 10 a menos 1 é o BF, a área da espira 64 vezes 10 a menos 4 e o ângulo 8 vezes 10 a menos 1. E os cálculos forneceram 1024 vezes 10 a menos 6 Weber. Agora vamos calcular o módulo da variação do fluxo magnético, que é o ΔΦ. Então, módulo entre barras, tá vendo? ΔΦ, ele é o final 1,024 vezes 10 a menos 6, que é esse, menos o inicial 3,072 vezes 10 a menos 6, em módulo. Então, vai dar módulo de menos 2048 vezes 10 a menos 6. Como é módulo, o sinal de menos desaparece. Então, módulo da variação do fluxo magnético vale 2048 vezes 10 a menos 6 Weber. E por último, vamos ao que o exercício está pedindo, que é o cálculo da força eletromotriz induzida no intervalo de tempo de 2 segundos. Então, essa força eletromotriz induzida está aqui, ó. Ela vale módulo de ΔΦ por ΔT. Módulo da variação do fluxo magnético é 2,048, que nós achamos que está aqui, vezes 10 a menos 6, dividido pelo intervalo de tempo em que ocorreu essa variação, que no caso foi fornecido 2 segundos. Então, a força eletromotriz induzida vai dar 1024 vezes 10 a menos 6 volt. Acontece que ele quer em milivolts, tá? Isso é a mesma coisa que 1,024 vezes 10 a menos 3 volts, mas acontece que 10 a menos 3 é mili. Portanto, vai ser a mesma coisa que 1,024 milivolts. E a alternativa correta é a D de dado. Segunda questão versa sobre velocidade escalar média. É uma questão tradicional. Uma pessoa inicia uma corrida num ponto A de uma pista quadrada de lados iguais a D. Cada lado tem D, apesar do meu desenho não estar mostrando isso, desculpe. Cada lado dessa pista é percorrido com velocidades escalares constantes, iguais a V, 2V, 3V, 4V, conforme a figura. Olha aqui. O primeiro lado percorreu com velocidade constante V, o segundo com velocidade 2V, o terceiro com velocidade 3V e o quarto com velocidade 4V. Desse quadrado de cada lado D. Após uma volta completa, ele quer a velocidade escalar média, uma volta completa. Ele sai de A, percorreu os 4 lados e retornou ao A. Então, ele quer a velocidade escalar média desenvolvida por essa pessoa após efetuar uma volta completa. E aqui estão as alternativas. Muito bem, primeiro vamos calcular o tempo que ele demora para percorrer o primeiro lado. A gente sabe que a velocidade é a distância, deslocamento por tempo. O primeiro lado é D, então isolando o tempo T1 vai ser D sobre V. T1 é o tempo que ele demora para percorrer o primeiro lado. Tempo que ele demora para percorrer o segundo lado com velocidade 2V vai ser a mesma distância por T2. Então, T2 vai ser D sobre 2V. Tempo que ele demora para percorrer o terceiro lado com velocidade 3V vai ser D sobre T3. Tempo para percorrer o terceiro lado, D sobre 3V. Da mesma maneira, o quarto lado com velocidade 4V, ele vai demorar T4, que é D sobre 4V. O tempo total para ele efetuar uma volta completa, ou seja, percorrer os 4 lados, é T1 mais T2 mais T3 mais T4, que vai ser D sobre V mais D sobre 2V mais D sobre 3V mais D sobre 4V. Muita atenção agora, eu tirei o mínimo do denominador, que deu 12V, que é o mínimo de V, 2V, 3V e 4V. Aí eu dividi pelo de baixo e multipliquei pelo de cima. 12V dividido por V dá 12, 12 vezes D dá 2D. 12V dividido por 2V dá 6, 6 vezes D, 6D. 12V dividido por 3V dá 4 vezes D, 4D. E aqui em cima 12V, e aqui 12V dividido por 4V dá
3 vezes D, 3D. Então, em cima ficou 12D, mais 6D, mais 4D, mais 3D, dividido por 12V. Somando em cima, o tempo total que ele demora para percorrer todo esse quadrado vai ser 25D sobre 12V. Agora, vamos calcular a velocidade pedida, velocidade escalar média, que eu chamei de V', quando ele efetua uma volta completa. É claro que se a volta é o D total sobre o T total. D total, como cada lado do quadrado tem D, então se ele vai percorrer 4 lados é 4D, dividido pelo tempo total, que é esse aqui que nós calculamos. Como é que você resolve isso? Copia o de cima e multiplica pelo inverso do de baixo. Então vai ser 4D sobre 1 vezes 12V sobre 25D. D com D cancela, então o V' que ele pede vai ser 48V sobre 25, que vai dar 1,92V. E a alternativa correta é a alternativa C. Terceira questão. Uma partícula de massa m e carga elétrica igual a menos Q descreve um movimento circular e uniforme, um MCU, em torno de outra partícula fixa de massa igual a 2m e carga mais Q. A distância entre o centro de massa dessas partículas vale D, e a constante eletrostática do meio vale K. Com base nesses dados, determine respectivamente a velocidade angular W e o período T da partícula giratória. A que está girando é essa aqui, ó, de carga menos Q, é essa daqui, ó. Despreze a interação de natureza gravitacional entre as massas, ou seja, despreze o peso das duas partículas. Olha aqui no desenho. Então, você tem fixa aqui no centro uma partícula de massa 2m, carga mais Q, positiva. A distância do centro de massa das duas partículas é o raio da circunferência, que no caso ele chamou de D. Essa é a partícula de massa m e carga menos Q, é essa que está girando em torno da maior numa circunferência de raio D. E aqui estão todas as alternativas. Esta questão ela é muito trabalhosa, inclusive matematicamente. Muito bem. Como as cargas possuem sinais contrários, a força elétrica entre elas é de atração. Atração, elas se atraem porque essa aqui é negativa e essa aqui é positiva, e cargas de sinais opostos se atraem. Então, sobre a carga menos Q, surge uma força elétrica Fe, de atração com a carga mais Q, que é ao mesmo tempo a força resultante centrípeta, conforme a figura abaixo. Então, explicando melhor. Essa é a carga mais Q, essa é a menos Q. Como elas se atraem, vai aparecer em cada uma delas uma força elétrica de atração. Como vai interessar apenas nessa carga menos Q, então sobre ela a força elétrica é para a esquerda, que é a atração dessa daqui. Lembre-se que nessa aqui também tem uma força elétrica para a direita, mas vai interessar só a força elétrica que aparece nessa. Mas acontece que todo corpo em movimento circular, sobre ele surge sempre uma força resultante centrípeta. E nesse caso, a força resultante centrípeta é a própria força elétrica, que é essa daqui. Muito bem, módulo da força elétrica de atração entre as duas cargas mais Q e menos Q, que está agindo sobre essa aqui, sobre a menos Q, essa força aqui. Ela vale Q sobre D quadrado, eu já peguei o valor das cargas, em módulo. Chamei essa equação de 1. Módulo da força resultante centrípeta, que é a própria força eletrostática, que age sobre essa carga, o menos Q, que possui massa m. Então, a força resultante centrípeta vale mv quadrado sobre r. Mas acontece que a velocidade angular e a velocidade escalar e o raio da circunferência, no caso a distância d,
estão relacionados por essa fórmula aqui. A velocidade angular é a velocidade escalar linear tangencial dividida pelo raio, que no caso é o d. Raio igual a d. Portanto, a velocidade v vai ser a velocidade angular vezes a distância d. Pegando essa equação aqui, tá vendo? Eu vou tirar esse v quadrado, tá? E no lugar desse v quadrado, eu vou pôr esse v aqui, que é wd, como está ao quadrado, vai ficar tudo ao quadrado sobre d. Então, FC, quando eu quadro isso aqui, eu quadro o w e quadro o d quadrado. Então, ficou FC igual a mw quadrado d quadrado sobre d. Acontece que o quadrado do d quadrado desse d cancela, sobra só um d em cima. Então, a força resultante centrípeta vai ser mw quadrado vezes d. Essa equação eu chamei de equação 2. Como a força elétrica e a força resultante centrípeta são iguais, são as mesmas forças, eu posso igualar a 1, que é K módulo de Q, módulo de menos Q sobre D quadrado, vai ser igual a outra, que é mw quadrado D. Isolando o w quadrado, que é a velocidade angular ao quadrado, eu vou ter que w ao quadrado vai ser kq quadrado sobre d quadrado vezes m vezes d. Multiplicando d quadrado por d, w quadrado vai ser kq quadrado sobre md ao cubo, que é o d quadrado vezes o d. Então, o w vai ser raiz quadrada de kq quadrado sobre md ao cubo. Eu tiro o q quadrado para fora, ele fica q, e eu tiro o d quadrado para fora, fica só d, e sobra um d lá dentro. Então, vai ficar w igual a q sobre d, raiz quadrada de k, md. Acontece que essa raiz quadrada de k sobre m vezes d é a mesma coisa que k, m vezes d elevado a meio. Agora, velocidade angular. A velocidade angular, ela é a variação do ângulo, que eu chamei de delta θ, dividida pelo intervalo de tempo. Essa é a definição de velocidade angular. Então, a velocidade angular é delta θ sobre delta t. Mas quando ele efetua uma volta completa, a carga negativa, ela vai varrer um ângulo de 2π radianos, que é o comprimento da circunferência, uma volta completa. E quando ela dá uma volta completa, o tempo que ela demora para efetuar essa volta completa é o período. Por quê? Por definição, período é o tempo que demora para efetuar uma volta completa. Então, a equação da velocidade angular, nesse caso, vai ser 2π sobre t. T é o período. Então, o w era isso aqui. Então, no lugar do w vai ficar 2π sobre t. Vai ser q sobre d, raiz quadrada de k sobre md. Cruzando isso, isolando t, você vai ter que o período t vai ser 2π q sobre d vezes raiz quadrada de k md. Esse d está dividindo aqui, ele sobe multiplicando. Então, o período pedido vai ser t é igual a 2πd sobre q raiz quadrada de k vezes md. E a alternativa correta é a alternativa A. Quarta questão. O Baldo é morador de um apartamento de pequenas dimensões. Sua mãe resolve instalar um espelho na parede do quarto de Ubaldo, de maneira que, quando de frente ao espelho e uma distância d do mesmo, ele sempre consiga se enxergar por inteiro, ou seja, dos pés à cabeça. Recordando-se das aulas de óptica geométrica do ensino médio, a mãe toma algumas medidas do corpo do filho, faz alguns cálculos e encontra o menor tamanho possível do espelho e a altura em que sua base deve estar posicionada em relação ao chão do quarto. Os valores encontrados em metros para o tamanho mínimo do espelho e para a altura da base desse espelho em relação ao chão
são respectivamente. Aqui está o baldo, ele tem 1,5 m, a distância dos olhos dele até o chão tem 1,4 metros, e essa distância aqui, ó, 1,27 metros, e aqui estão as alternativas. Essa resolução, ela foi retirada do fisicvestibular.com.br, está em óptica geométrica, espelhos planos. Primeiro, cálculo da altura de um espelho plano vertical, para que a partir do solo, uma pessoa possa ver-se de corpo inteiro, desde a cabeça até os pés. Então, eu coloquei para vocês aqui todo o processo, tá? Primeiro, você deve localizar a imagem, a linha B' do objeto AB. Esse é o objeto AB, essa é a imagem, a linha B'. Onde que ela está? Atrás do espelho, simétrica dele, ou seja, distância do objeto ao espelho é o mesmo que da imagem ao espelho e tem o mesmo tamanho e a mesma altura que o objeto. Então, a imagem está equidistante do espelho. Então, da imagem até o espelho eu tenho distância D, do objeto até o espelho D. E a altura do objeto é a mesma que a da imagem. Aí o que você vai fazer? Ligar com linha pontilhada a linha I e B' ao olho, que são os extremos, superior e inferior, ao olho da pessoa, o objeto, porque é nesse olho que ela vai enxergar, que interceptam o espelho nos pontos M inferior e N superior, e esses dois pontos, o M inferior e o N superior, eles delimitam o tamanho mínimo do espelho, para que a pessoa possa ver-se de corpo inteiro no mesmo. Então tá aqui, ó. Da parte superior, a linha, tá? Você vai unir até o olho dele, com uma linha pontilhada. E a parte inferior, a ponta do pé, o B', você vai unir até o olho. Aí o que você faz? Para ele enxergar o ponto A, raio de luz tem que sair do ponto A, incidir no espelho e retornar e chegar até os olhos dele. Então, nessas condições, ele enxerga o ponto A. Da mesma maneira, para ele enxergar o ponto B, que é a parte inferior do pé, o raio de luz sai do ponto B, incide no espelho, obedece todas as leis da reflexão e chega até o olho dele. Então, nessas condições, ele enxerga a parte inferior e a parte superior, e claro que se ele enxerga as duas, ele vai enxergar todo o resto do corpo dele. Nesse caso, acontece isso, eu achurei os triângulos, você vai ter dois triângulos que são semelhantes, esses dois triângulos achurados, o pequeno e o grandão. O pequeno é o OMN e o grandão é O, a linha, B'. Então, vai ficar OMN é igual a O, B', a linha. Então, veja bem, essa distância no grandão, que é a linha B', é o H, a altura. Então, eu coloquei essa distância grandona, tá? Está para essa, que é o NM, MN. Então, veja bem, no triângulo grande, o H está para no triângulo pequeno, o MN. Assim como no triângulo grande, que é esse inteirão aqui, eu tenho daqui até aqui, ó, a distância é 2D. E no triângulo pequeno, que é esse aqui, eu tenho a distância é D. Então, vai ficar H sobre MN é igual a 2D no grandão sobre D no pequenininho. D com D cancela, o H passa para lá, tá? Então, MN vai ficar H sobre 2. Então, H sobre 2 representa esse MN, é o tamanho mínimo do espelho, para que a pessoa se veja de corpo inteiro. E esse tamanho mínimo, ele deve ser metade da altura total da pessoa, metade do H. Como o enunciado forneceu que a altura da pessoa é
1,5 metros, então o espelho vai ter que ter uma altura de 0,75 metros. O que nós achamos? O tamanho mínimo do espelho, para que ele possa se enxergar de corpo inteiro. E aí vem uma parte importante. Observe que a altura mínima do espelho é sempre a mesma, independente do fato de a pessoa estar a uma distância D, 2D, 3D, etc. do espelho. Então, a imagem da pessoa encontra-se ajustada ao tamanho do espelho, independente da distância que ela se encontra do mesmo. Mas à medida que ela se afasta do espelho, sua imagem também se afasta. E aí ela dá a impressão, devido ao ângulo visual, que ela parece ser menor. Mas acontece que ela continua sempre ajustada ao tamanho do espelho. E no caso, a alternativa correta é a alternativa C. Quinta e última questão da Faculdade de Medicina ABC. Uma bola de futebol de massa M é abandonada verticalmente e atinge a cabeça de um jogador com velocidade de módulo V vertical. Instintivamente, o jogador cabeceia a bola, lançando-a na direção horizontal com velocidade de módulo V horizontal. Determine o módulo do impulso da força resultante, que a cabeça do jogador aplica na bola devido ao cabeceio, e aqui estão as alternativas. Muito bem. Supondo a cabeça do jogador parada um obstáculo fixo, o módulo da quantidade de movimento da bola antes do choque, quando ela está incidindo verticalmente na cabeça dele, com uma velocidade V vertical, será... Então, quantidade de movimento do sistema antes, nessa situação aqui, ó, é a massa da bola vezes a velocidade, que é essa velocidade em módulo vertical. E essa é a intensidade da quantidade de movimento do sistema antes. Mas acontece que para onde está a velocidade, vai estar a direção e o sentido da quantidade de movimento. Como a velocidade é vertical e para baixo, então a quantidade de movimento também será vertical e para baixo. Então, a quantidade de movimento do sistema antes do choque com a cabeça é a massa da bola vezes a velocidade vertical em módulo, direção vertical e sentido para baixo. Que é essa daqui, ó, aqui, que é SA. Agora, de novo, supondo a cabeça do jogador parada, um obstáculo fixo, o módulo da quantidade de movimento da bola depois do choque, aqui, ó, quando ela, depois do choque, ela está horizontalmente aqui, ó. Depois do choque, quando retorna horizontalmente, com velocidade de módulo V horizontal agora, será QSD, olha só aqui, tá? A intensidade da quantidade de movimento do sistema depois é a massa vezes a velocidade depois. M é a massa da bola e a velocidade depois é a velocidade horizontal. E é claro que se a quantidade de movimento tem essa intensidade e a direção e sentido dela é o mesmo que da velocidade depois do choque. Depois do choque, a velocidade é horizontal e para a direita. Então, a quantidade de movimento depois do choque, ela vai ter intensidade M vezes V horizontal, direção horizontal, sentido para a direita. Ó, tá aqui ela, aqui. Muito bem. Vamos calcular a variação da quantidade de movimento ΔQ, veja bem, é vetorial, hein? Então, ela aqui é uma subtração vetorial. Quantidade de movimento do sistema, vetor quantidade de movimento do sistema depois, menos vetor quantidade de movimento do sistema antes, indicada na sequência abaixo. Vamos calcular, então, o módulo da quantidade de movimento, utilizando, da variação da quantidade de movimento, utilizando o triângulo da terceira figura. Muito bem, ó o que eu fiz primeiro. Eu vou somar esses dois vetores. Como que a gente soma esses dois vetores? Eu vou subtrair esses dois vetores. Então, eu vou pegar o QSD e vou subtrair vetorialmente o QSA. Como que a gente faz? Pega o QSA, inverte o sentido dele. Quando você inverte só o sentido,
você está mantendo a direção e o módulo. Então, quando você faz isso, inverter só o sentido, o vetor que era QSA vira menos QSA. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou somar os dois vetores, o QSD com menos QSA, que seria a mesma coisa que subtrair o QSD menos o QSA. Veja bem, como é que você faz isso? Você pega o primeiro vetor, por exemplo, o QSD, eu vou utilizar o método da linha poligonal. Você pega o QSD, que é esse, e aí na extremidade do QSD, que é aqui onde eu estou te mostrando, você coloca a origem do menos QSA. Então aqui vem o menos QSA. Então, na realidade, eu estou somando o vetor QSD com o vetor menos QSA. Aí eu vou subtrair esses dois vetores. E aí, depois que você fez isso, você une o começo do primeiro com o final do último, vai dar a variação da quantidade de movimento aqui. É esse vetor aqui, ó. Esse vetor é o vetor variação da quantidade de movimento. E quando eu achei o ΔQ, é claro que esses dois vetores sobem. Então, essa é a variação da quantidade de movimento aqui. Ó. O vetor, variação da quantidade de movimento, que seria o vetor QSD menos o vetor QSA. É esse aqui. Agora vamos calcular o módulo do QSD, que é esse aqui, do ΔQ, que é esse aqui, ó. Esse é o ΔQ, vamos calcular o módulo dele. Aplica Pitágoras aqui, nesse triângulo aqui, ó. Se eu aplicar Pitágoras, eu vou ter ΔQ ao quadrado, vai ser um deles ao quadrado, QSD quadrado, e o módulo de QSA menos QSA também ao quadrado. Já tirando os sinais, você vai ter que o ΔQ quadrado vai ser o QSA, que é MV vertical, tudo isso ao quadrado, que é essa daqui, mais esse daqui que é M vezes V horizontal, estou pegando em módulo, tá? Tudo isso ao quadrado. Portanto, ΔQ quadrado, ele vai ser M quadrado, e eu distribuí os quadrados, tá? Então, vai ficar M quadrado, que eu já pus em evidência, e vai ficar V quadrado vertical mais V quadrado horizontal. Então, o ΔQ vai ser raiz quadrada de M quadrado, V quadrado vertical, mais V quadrado horizontal. ΔQ é a mesma coisa que M, V quadrado vertical, mais V quadrado horizontal elevado a meio, porque esse meio corresponde à raiz quadrada. E esse M quadrado eu tirei ele fora, tá? Então, ficou aqui. Então, essa é a variação da quantidade de movimento pedida. Mas ele não está pedindo a variação da quantidade de movimento. Ele está pedindo o impulso. Acontece que o teorema do impulso diz que o impulso da força resultante é igual à variação da quantidade de movimento. Em outras palavras, quando eu achei a variação da quantidade de movimento, automaticamente eu estou achando que ele está pedindo que é o impulso da força resultante, que é a variação da quantidade de movimento, que vai ser M, V quadrado vertical, mais V quadrado horizontal, tudo isso elevado a meio. Alternativa correta, B de bola.